Olá a todos, bem-vindos ao Coffee Paste. Eu sou o Pedro Mendes e a minha convidada hoje é a produtora cultural Tânia Guerreiro, a quem eu começo por dizer olá e agradecer muito estar estes minutos a conversar comigo. Olá, Tânia. Olá, eu é que agradeço. Então, o assunto que nos traz aqui é o projeto Self Mistake e eu gostaria que nos falasses da origem e dos objetivos deste projeto, para começarmos. O projeto neste momento já é muito diferente do que começou por ser, e por isso é mesmo bom que me tenhas feito a pergunta da origem, porque eu acredito que os projetos e tudo o que nós fazemos deve ir adaptando-se àquilo que está a acontecer na nossa vida e na vida artística, etc. E por isso, neste momento, como as coisas acontecem com muita rapidez, o próprio projeto também vai mudando muito. Se bem que, no caso do Self Mistake, mantém a base do projeto. Inicialmente, quando comecei a fazer este projeto, era numa ideia de responder a uma coisa que eu estava a sentir como uma necessidade, uma lacuna no tipo de apoios que existia nas artes performativas, que era dar apoio e tempo para a pesquisa, para o desenvolvimento, sem as pressões de ter que apresentar, etc. Porque nós, às vezes, habituámos a pensar que o ato artístico é contactar com o público, é fazer um espetáculo e apresentá-lo. E o ato artístico é muito mais do que isso, é também todo o percurso que ele tem para chegar a esse final, que muitas das vezes é de partilha. Até poderia acontecer que esse ato artístico chegasse a um ponto em que nem sequer há partilha, porque há uma decisão de não, este projeto não serve para partilhar, não está preparado, ou não é o momento, ou qualquer coisa, mas nós não estamos habituados a isso, nós estamos habituados a um formato que é sempre o mesmo, que é iniciamos um processo de trabalho com uma equipa, às vezes existe um processo de pesquisa para alguns dos projetos, quando têm sorte, quando têm dinheiro para isso, e depois há uma preparação para apresentá-lo no teatro, principalmente num teatro convencional, e muitas das vezes até morre aí, muitas das vezes nem sequer circula. Isto é aquilo que nós temos estado a viver nos últimos tempos em termos de formato de criação. O formato de criação deveria ter muitos mais formatos, porque eu acredito que a diversidade de formas de trabalhar, de pensar, de criar, é que traz depois uma boa qualidade artística. E nós estamos a falhar aí. E principalmente estamos a falhar naquilo que é o incentivo à criação artística. E por isso, quando pensei neste projeto, foi, ok, o que é que eu sinto que falta? É dar dinheiro e condições para que os artistas possam criar sem as pressões de terem que apresentar-se, sem terem que pensar sobre isso, estarem só mesmo focados no processo. Alguns dos projetos são projetos em que é só de pesquisa, só de pensamento, para que eles percebam para onde querem ir com as suas criações, porque muitas das vezes eles já têm que saber, quando vão fazer, por exemplo, uma candidatura, eles já têm que saber o que é o projeto. Quando esse projeto muitas vezes procura-se no estúdio, ou procura-se em pesquisa, e isso fragiliza muito tanto os processos de candidaturas, como fragiliza muito a maturação dos projetos. E por isso foi uma das coisas que eu comecei a fazer, foi apoiar esses momentos. Começou por conseguir dar poucas bolsas, mas entretanto fui conseguindo angariar mais financiamentos, e à medida que fui angariando mais financiamentos, ia sempre canalizando para mais bolsas de pesquisa e de desenvolvimento. Muitas vezes esses artistas acabavam por querer apresentar, e o apoio do Self Mistake não é um apoio apenas de uma bolsa, em que eu dou dinheiro, está ali, o Self Mistake dá este financiamento e esquece. Não, é um projeto que tem muitas vertentes, e essas vertentes não estão muito anunciadas porque elas dependem da relação que se estabelece com o artista e daquilo que o artista precisa. Há artistas que precisam, por exemplo, de um apoio na consultoria de produção. Outros artistas precisam de apoio na gestão financeira, outros artistas precisam de apoio até no pensamento artístico e de contactos também com programadores e com contextos depois da apresentação no final, e é isso que o projeto também dá, ajuda a ir buscar mais dinheiro, mais financiamentos, etc., nos outras vertentes de financiamento que existem em Portugal. E
E é aí que ele está. Agora, há artistas com quem eu estabeleço uma relação de continuidade, e muitos deles nos últimos anos têm acontecido isso. Há vários artistas que existe uma continuidade de apoio, há outros que não, até porque alguns deles até têm produtoras, têm boas relações institucionais, etc., e não precisam do tipo de trabalho que eu posso oferecer para artistas que, por exemplo, não têm esse lugar, e que às vezes não têm porque não querem, ou às vezes não têm porque não existe espaço para toda a gente em termos de produção, e por isso essas coisas também se fazem a partir das relações e da necessidade dos projetos. Eu nunca tenho a mesma postura em relação aos projetos para todos com todas as propostas que me fazem. É sempre diferente e vai sendo construída. Mesmo, por exemplo, os valores. Não existe nada neste projeto que seja fixo, nem sequer os valores. Por exemplo, há pessoas que ficam a pensar, mas existe dinheiro, que dinheiro é que é? A verdade é que eu não coloco nenhum valor porque ele tem a ver com a necessidade do projeto, com a necessidade do artista. Por isso, são os próprios artistas que propõem o valor. Não sou eu. Muitas vezes, agora já, quando há artistas que não sabem exatamente quanto é que é, falamos, encontramos, ok, quantas pessoas são da equipa, mais ou menos, até agora eu já consigo mais ou menos saber qual é o valor médio que é dado neste tipo de apoio, vai entre 3.000 e 4.000. Às vezes há processos de pesquisa mais pequenos que vão aos 2.000, nunca abaixo disso, mas isto tem sido o valor que tem sido sugerido por todos os artistas, por isso eu agora já consigo mais ou menos, até a nível de projeção, saber quanto é que eu consigo destinar para cada projeto. Mas o apoio financeiro é uma parte muito pequenina do projeto. Sim, exatamente. Este é o terceiro ano de Self Mistake, se não estou em erro. O projeto foi mudando ao longo do tempo, como tu disseste, mas o balanço é positivo, penso eu. O balanço é muito positivo por dois lados. Um deles é o feedback que eu tenho recebido dos artistas. É mesmo uma coisa muito, muito notória. Às vezes passa muito pouco tempo sem eu ter um feedback, uma mensagem a dizer o quanto é que o projeto está a ser importante para o artista que o Self Mistake está a apoiar, um telefonema a dizer isso. Há sempre um feedback muito, muito constante em relação a isso. E mesmo artistas que não são apoiados, muitas vezes há esse lugar das pessoas dizerem este projeto deveria ser feito, replicado noutras áreas, por exemplo. E eu acho que isso para mim é maior satisfação, entender que ele está a ir ao encontro. Outra das razões que ele se vai adaptando é que também tem a ver com este diálogo, não é? Perceber o que é que... Como eu estou muito no mesmo nível dos artistas, não existe uma hierarquia. Isso faz com que haja um diálogo constante e de entendimento do que é que deve ser adaptado e do que é que não deve ser adaptado no projeto. E por isso é também uma das coisas que eu acho que é muito importante, é isso, que é esse diálogo. Bom, como nós sabemos, a pandemia veio acentuar as dificuldades que os artistas, e não só, e a classe cultural enfrenta. Eu pergunto se este projeto é mais uma forma de lutar contra a precariedade constante em que a classe artística vive. Tentas dar mais ajuda nisso? Curiosamente, este projeto ainda veio mostrar a maior importância que tem quando veio a pandemia. Apesar de já existir antes da pandemia ter chegado, que é não estarmos sempre nesse lugar de produção constante e de encontro com o público. É importante o encontro com o público, mas há momentos e há lugares, e esta direção que nós tomamos nos últimos anos de um excesso de produção, ela não tem sido nada benéfica para a criação. E este projeto que vem dizer nós podemos estar a criar sem tantos riscos, sem termos que contactar com o público. Podemos continuar a trabalhar. O que foi curioso foi, no ano exatamente em que houve o apoio, a pandemia, exatamente quando iniciou, tinha sido quando eu deixei de ter apoio neste projeto. E eu, na altura, até fiquei assim, tipo... eu acho que este era dos poucos projetos que, se tivesse sido apoiado, tinha-se mantido exatamente igual àquilo que tinha sido a proposta. Mas o problema aqui é esse, é que
o modelo de apoio às artes em Portugal não apoia este tipo de projetos, e por isso nesse ano, no ano anterior, portanto para desenvolver o trabalho do ano 2020, eu não tinha apoio, tinha deixado de ter apoio. E uma das razões tem a ver com esta questão de ser muito difícil perceber porque é que se dá dinheiro às artes para não ser apresentado publicamente. Pois. Eu percebo, por um lado, que isso é uma necessidade, mas eu acredito muito na diversidade de formatos de apoio, e só isso é que traz um equilíbrio. E a falta desse equilíbrio, não é? deste apoio para esta fase de projetos sem nenhuma obrigatoriedade, faz com que haja um desequilíbrio mesmo depois na fase da apresentação, e por isso é muito importante repensar o modelo também com a diversidade, e com a diversidade de poder apoiar estes projetos, poder apoiar também artistas emergentes, etc. Porque na teoria o modelo apoia artistas emergentes, mas a verdade é que na prática não apoia assim tanto artistas emergentes, porque se os critérios são os mesmos, são critérios em que é preciso haver apresentações públicas em espaços mais institucionais, não é que seja uma obrigatoriedade, mas é aí que se vai buscar o equilíbrio financeiro que é exigido pelos modelos de apoio às artes. Portanto, muitos artistas que não têm esse equilíbrio ficam de fora. O projeto Self-Mistake também fica de fora exatamente pelo mesmo motivo. Portanto, até este momento, o que é curioso é que até este momento este projeto foi sempre apoiado, mas apoiado de uma forma muito particular. No primeiro ano em que eu submeti este projeto, ele não ganhou e acabou por ser repescado. Depois, no biênio seguinte, ele também não ganhou e houve um apoio de emergência. Portanto, os apoios que este projeto tem tido têm sido um acaso, porque eu sei, mesmo quando estou em fase de candidatura, que é um projeto muito dificilmente financiável pelo modelo de apoio às artes, porque é um projeto que também, da mesma forma que artistas emergentes têm esse problema, é um projeto que não tem equilíbrio financeiro, que se sujeita a um apoio estatal completo, porque senão vai deturpar a natureza do projeto, que é basear-se em coproduções, etc, etc. Não, aqui é mesmo para se trabalhar de uma forma mais independente das instituições. E por isso já existe uma dificuldade muito grande de se conseguir a continuidade deste apoio e a sustentabilidade deste apoio, porque tem sido quase um acaso. Claro que depois eu faço outros projetos que ajudam pelo menos a manter o meu tempo de trabalho para os artistas, mesmo quando há buracos de financiamentos. Portanto, eu mantenho sempre um certo tipo de apoio aos artistas, aí às vezes muda um pouco o formato de relação, mas o ideal é que estes projetos fossem reconhecidos pelo Estado como uma coisa muito importante, e há necessidade desta mudança. Nós temos que mudar a forma de pensar os modelos de apoio às artes, o modelo de trabalho, etc. Nós sabemos disso há muito tempo, e agora esta questão da pandemia vai ainda mais vincular isso. Acentuar, sem dúvida. Quando pensas nas dezenas de artistas que já apoiaste, consegues traçar um perfil do artista que este projeto apoia? Há algumas características que tu reconheças como importantes ou comuns? Muitos deles são muito, muito diferentes, porque eu tanto no projeto Self-Mistake nas bolsas apoio artistas que nunca fizeram nada, que nunca chegaram a fazer nenhuma criação, fizeram como intérpretes, mas nunca chegaram a fazer nenhuma criação. Portanto, existem alguns artistas que são uma aposta no escuro, tem muito a ver com um diálogo, um entendimento daquilo que o artista quer fazer, etc. Mas depois existem artistas com quem eu já trabalhava antes e que acredito no trabalho, portanto dou continuidade a esse trabalho, e depois há artistas que eu vou descobrindo através das escolas, através de ir ver muitos espetáculos, etc. Portanto, eles são muito, muito, muito diferentes, tanto na forma de serem e de estarem, como também no tipo de trabalho que fazem. Há uma coisa que eu acho importante, que é perceber se existe um diálogo, se nós conseguimos um diálogo. Porquê? Porque isso vai enriquecer muito mais as duas partes do trabalho. Mas em relação a um perfil, talvez seja a vontade de experimentar. E claro, quase todos os artistas vão dizer, mas eu experimento, e toda a gente experimenta, e toda a gente vai para palco e para o estúdio a experimentar. É verdade, mas aqui estamos a falar de um género, não é?
performance experimental, em que o propósito é mesmo ir além daquilo que é o habitual, o convencional nas práticas. É claro que muitas vezes nessa tentativa não se sai do convencional, e nós sabemos, mas isso também não é um problema. Existe a tentativa, existe a procura. E também há um outro perfil que é muitos dos artistas que são apoiados pelo Self-Mastake também são artistas que estão um bocadinho à margem do sistema institucional dos teatros. Não todos, há muitos que têm e há alguns que não têm pelo tipo de trabalho que desenvolvem, que é um tipo de trabalho que muitas das vezes pode ser considerado arriscado, pode ser... são artistas que muitas das vezes não andam atrás dos programadores para mostrarem o seu trabalho, não entram em procura deste diálogo constante que é necessário e não têm esse perfil, não têm essa vontade. E eu acho que essa, se calhar, é a característica maior de grande parte deles, que é, têm uma... eu vou dizer incapacidade, mas no bom sentido, de estabelecer diálogo. Porquê? Porque para eles o trabalho é o trabalho. Não é todas as questões das relações públicas, de fazer boas candidaturas, de fazer bons textos, etc. Não, é mesmo... o foco deles é o trabalho e muitas das vezes até são muito distraídos, são muito aluados naquilo que são as questões mais burocráticas e isso também é um apoio que eu vou dando. Alguns deles ajudo-os, têm esse perfil, ajudo-os a sistematizarem o trabalho para serem mais organizados e alguns que não têm sequer esse perfil. E tentamos encontrar soluções, nem que seja arranjar um produtor que dê respostas a essas questões que eles têm. E por isso vamos sempre procurando respostas de acordo com o perfil de cada um. Em que é que a tua ligação a Berlim contribui ou influencia este teu trabalho na Self-Mastake? Tu estás muito atento à cena de Berlim, como eu imagino, não é? Sim, e o que tem sido é mais não tanto a nível de oportunidades aqui, encontro bastante dificuldade em estabelecer relações de trabalho aqui em Berlim, tento sempre mascar algumas reuniões, etc., mas elas nunca têm tido grandes frutos, mas o que tem acontecido é uma observação, principalmente da sociedade e do que se passa nas artes aqui, o que é que se passa nas artes aí. E em termos de sociedade também, por exemplo, uma das coisas porque eu não consigo separar aquilo que está a acontecer na sociedade e na nossa vida pessoal do que é o trabalho. Não consigo separar isso. Para mim está sempre de uma forma muito ligada, o pensamento está todo muito ligado. E por isso, cada vez que venho cá, a Berlim, porque eu gosto de estar em Berlim, o que eu tento encontrar é o que é que se está a passar aqui, isto vendo como uma pessoa que é externa, não é? Não estou aqui sempre, até me dá a oportunidade também de perceber melhor o que é que se está a passar em Portugal, o que é que se está a passar aqui, porque são duas visões diferentes, e perceber a sociedade que nós estamos a viver agora. Neste momento, por exemplo, em Berlim vive-se uma grande opressão por causa da questão de eles terem poucos vacinados, etc. E depois, ao mesmo tempo, têm poucos vacinados e penso eu, e isto é só mesmo uma opinião, que uma das razões poderá ser esta necessidade muito grande que os alemães têm, tanto de cumprir como também de questionar e de ter alguma atenção, porque no passado eles já foram... já seguiram regimes de uma forma muito cega e perceberam o resultado disso. E, portanto, há muitos alemães que têm um imenso cuidado de perceber, de não aceitar por aceitar e de questionar e de estar sempre a tentar perceber isto é um atentado à liberdade ou não é. Pronto, eu aqui não estou a defender nem deixar de defender a questão das vacinas, estamos mesmo a falar de uma questão que tem a ver com a liberdade. E isso é uma das coisas que eu fico a pensar quando cá venho, porque neste momento vê-se imensas pessoas, por exemplo, nas compras de Natal, a ficarem à porta, porque não têm vacina. Só os vacinados, mesmo que tenham teste, não podem entrar, só os vacinados é que podem entrar. E isso faz com que haja mesmo uma segregação de população. E neste momento também vejo, em termos políticos, uma questão que é ver o governo alemão a falar e não só, já tive conversas com alguns alemães aqui sobre isso, em que falam das pessoas que estão à margem, que não querem seguir as indicações do governo, apesar de elas não serem obrigatórias neste momento, são só
quase como obrigatórias de uma forma indireta, eles falam dessas pessoas como não cidadãos. E isto é uma coisa que é muito grave, não é? E vês a população a começar a ter este discurso, é uma coisa que me assusta bastante. E o que eu sinto sempre é que Berlim, principalmente Berlim, está sempre um bocadinho à frente daquilo que vai acontecer nos outros sítios. E por isso assusta-me. Eu não estou a falar da Alemanha em particular, estou a falar de como é que onde é que nós estamos a chegar. E o que me faz mais confusão é que eu não vejo as artes a terem um posicionamento de questionamento. Já há muitos anos que deixaram de ter, estão muito bem comportados. E tudo isto acontece e a maior parte dos artistas está muito aliado a isto. Eu não estou a falar de fazer trabalhos temáticos, mas é através do seu trabalho, ou pelo menos da sua voz, que se vai questionando, não é? E este questionamento da sociedade, eu enquanto produtora, eu preciso dele, eu preciso de encontrá-lo nos artistas e sinto que está muito apagado, talvez por causa destas pressões de só poderes trabalhar se seguir certos parâmetros, seguir certas condutas e às vezes até temáticas. Os artistas já começaram a ficar muito habituados a isso e por isso só se forem bem comportados é que têm dinheiro e só aí é que podem trabalhar. É uma questão de sobrevivência, eu consigo entender, mas os artistas por natureza eram aqueles que questionavam estas coisas todas. E onde é que isso está? E é essa o meu impulso e a minha reação a Berlim é aí que acaba por ficar nesse lugar de o que é que está a acontecer com a sociedade, com as artes e connosco, enquanto cidadãos que também nos relacionamos uns com os outros. Muito bem. Eu gostava de te falar de um evento que tu organizas já pelo 3º ano consecutivo, que é o Dançar é a Minha Evolução, em que aí de facto se apresentam alguns trabalhos em progresso, em work in progress. Fala-nos um pouco desse evento que já teve 3 edições até agora. É um evento que é sempre uma procura, da mesma maneira que eu incentivo os artistas a procurarem, a encontrarem novos formatos, a encontrar formas diferentes de fazer, apesar de aparentemente não é um novo formato, é um evento em que apresenta vários espetáculos num dia e normalmente curtos. E o que eu tento em cada momento que faço esse evento é procurar alguma coisa que faça sentido naquele momento em particular. E por isso, às vezes, eles podem parecer que nem têm muita coisa a ver um evento com o outro. E, por exemplo, neste momento, eu senti muita necessidade de mostrar, lá está, as primeiras edições foi porque eu deixei de ter apoio, não é? Portanto, o Self-Made não tinha apoio, depois voltou a ter, mas nesse período não tinha, e eu decidi mostrar que nós fazemos na mesma, com dinheiro. Eu arranjei dinheiro de outras formas e não era muito dinheiro, mas com muitas parcerias, e com isso nós fizemos, mostrar que não é o dinheiro que faz, não é a falta de financiamento, o dinheiro tem que existir, mas não é a falta de financiamento que nos para. E foi esse o primeiro impulso para a primeira edição. Nem eu sabia que havia mais ou não, nem eu sei se vai haver mais. Eu penso sempre que isto é um impulso, é uma emergência, da mesma maneira que é criada uma obra. É exatamente a mesma coisa. No segundo evento que eu fiz foi já porque tinha algumas peças que queria partilhar. Alguns artistas com quem estava a colaborar, diretamente, alguns não eram apoiados pelo Self-Mistake, mas que eu sabia que aqueles projetos estavam ali e que era um bom momento para mostrar, e juntei-os nesse momento. Eu achei, é agora, até nem sequer foi muito afastado do evento anterior, em termos de meses. Foi mesmo antes da pandemia, umas semanas antes, e por isso até acabou por ser muito especial, porque terminou com muito toque, etc., com o trabalho do André Werba, portanto foi assim uma coisa muito tocante. Eu acho, principalmente depois, vista a posteriori, ainda ficou mais tocante. Mas depois, com este tempo da pandemia, eu fiquei na dúvida se iria voltar a fazer, mas como houve um apoio também de emergência do Garantir Cultura, acabei por tirar o barro à parede e ver se houvesse apoio, faria, e depois foi tentar encontrar, e desta última vez, eu tive alguma dificuldade, que foi perceber se estava a entrar no jogo de continuação, de agora tenho que voltar a fazer, não interessa o quê, tenho que fazer o mesmo formato, tenho que responder porque tive o apoio,
ou qual é a minha emergência, se eu conseguia afastar-me dessas questões para perceber qual era a emergência que eu tinha nesse momento para apresentar. E aí eu nem sequer tinha projetos, foi mesmo ao contrário, nesse momento foi, ok, de que forma é que eu quero apresentar as coisas, porque nós tínhamos tido um grande buraco de tempo sem muitas apresentações, houve depois muitas em certos períodos, mas eu senti que era preciso então encontrar uma nova forma de relacionamento com o público, porque senti que o relacionamento com o público ficou desgastado, tanto porque deixou de existir durante um tempo, mas depois também como tornou-se um excesso. E por isso, quando pensei neste último evento, eu pensei-o de uma forma mais ritual, isto é, em que o público entrava dentro do evento e já se seguia sem haver grandes momentos de paragem, sem momentos de grande conversa entre o público, isso poderia acontecer de lá fora, antes ou depois, mas haver uma imersão naquilo que estava a acontecer. Pronto, acontecendo, e foram experiências também. O que depois me deu gozo a fazer foi pensar em arriscar, como provoco sempre os artistas a fazer, que é arriscar a fazer esse formato e a encontrar formas de o fazer, a colocar a voz off do espetáculo que estava espetáculo de instalação que estava na entrada, e pronto, e provocar essa ligação com esse momento, e não deixar que o momento parasse, dar uma continuidade. Pronto, foram tudo coisas que eu não sabia se iam resultar ou não, e para algumas pessoas devem ter resultado, para outras pessoas não devem ter resultado, mas que são experiências que eu acho que é importante fazer, porque eu acho que estamos muito convencionais nas formas de fazer festivais, apresentações, espetáculos. É incrível como num meio tão criativo nós somos tão pouco criativos na forma de fazer as coisas. E então, para ser criativo, de facto, é preciso arriscar a falhar e a fazer uma coisa que se calhar não faz sentido para ninguém, mas é preciso fazer. E foi isso que eu estive a fazer neste último evento. São vários artistas, neste último foram vários artistas, alguns deles, na maioria, até artistas que eu dei continuidade depois para apoiar nas bolsas Self-Mistake. Eu gostava de terminar pedindo-te um desejo para as artes, para os tempos mais próximos. Reação. Reinventarem-se, como aquela, pronto, é uma frase, uma palavra daquelas que teve muito na moda, mas não, se calhar eu acho que uma palavra que eu gosto muito é brat, que é mal comportado, e eu acho que desejo um bocadinho de mau comportamento às artes. Tânia, muito obrigado, foi um gosto falar contigo mais uma vez. Obrigada.